Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. O canal seguiu uma linha de inicialmente tratarmos do livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, como principal referência. E a partir daí fomos construindo, juntamente a esta referência utilizada, o conjunto de áudios em torno de um processo histórico-filosófico em que tratamos desde a antiguidade, passando por Platão, Aristóteles, seguindo aí pela Idade Média, muitos áudios aí sobre Agostinho, Tomás de Aquino e avançando então para o antropocentrismo renascentista, seguindo aí pela pós-renascença ao início da Idade Moderna e ao mecanicismo assim emergente naquele período. E atualmente estamos tratando dos empiristas. Há um áudio ainda por vir, se assim Deus o permitir, em torno do filósofo John Locke. Mas uma outra linha que enveredamos, além de alguns áudios que trataram de temas correlatos, em que utilizamos outros livros e autores, como por exemplo um áudio que eu gostei muito, que foi sobre a linguagem religiosa, em que tratamos das analogias, um outro que foi tratado sobre a questão da dogmática, em que utilizamos uma passagem de um livro de Karl Barth, do teólogo Karl Barth, e, enfim, uma outra linha que seguimos foi de tratar problemas que são muito contemporâneos, atuais, do dia mesmo, que são os problemas relacionados à ciência cognitiva, à filosofia da mente, à filosofia da cognição, aos estudos relacionados à neurociência e à forma como isso cria problemas filosóficos, teológicos e a forma como isso confronta muitas vezes a nossa fé. Por exemplo, uma linha muito clara de algumas áreas da neurociência, algumas áreas, que é a de negar o livre-arbítrio. Como isso confronta a nossa fé cristã bíblica cristocêntrica? Há de se pensar, há de se verificar e analisar. E é algo que muitas vezes não se vê sendo tratado dentro da igreja. Mesmo a igreja sendo formada por diversos membros e muitos deles com diversas habilidades e profissões, até mesmo médicos, mas não se vê, ou eu pelo menos não vejo, e não vejo muitas publicações em torno disso, e são questões que confrontam, principalmente por aquilo que muitas vezes eu percebo, que é uma frase de um famoso pastor brasileiro, que diz assim, não podemos deixar acontecer de sermos crentes na igreja e ateus na faculdade. E muitas vezes isso acontece. Vamos para a igreja, temos um conteúdo, acreditamos, cremos, professamos a nossa fé, mas tão logo pisamos na sala de aula e nos vem um outro conteúdo, rapidamente nos convertemos àquele outro conteúdo. E não há de ser assim, não é? Não se pode servir a dois senhores, nos diz a palavra. E então estamos construindo uma série de áudios sobre a questão da neurociência e as relações com a fé cristã bíblica cristocêntrica. E hoje também vamos trazer aqui um outro áudio. E esse outro áudio, o título dele é uma pergunta, e que eu já adianto que não vai ser respondida ao final aqui. Mas é uma pergunta mais no sentido de incitar uma reflexão. E a pergunta, e que é o título do áudio, é justamente como passar de correntes elétricas de baixa intensidade no cérebro para a fé cristã. Ou seja, se tudo principia em torno de baixas correntes elétricas que ativam certas áreas cerebrais, e essas áreas cerebrais, elas obviamente oriundas, segundo um cânone que vem desde o empirismo antigo,
das sensações, das experiências exteriores que temos. E isso nos afeta em termos cerebrais e nos constitui em termos de uma neuroplasticidade, e essas correntes ativam certas áreas que vão dar origem a diversas funções, como a fala ou a outras questões, entre elas a fé. Quer dizer, em um certo sentido de reducionismo fisicalista, tudo se reduziria à matéria orgânica, tudo se reduziria ao cérebro, inclusive a nossa fé e o seu conteúdo. E então traremos mais um áudio aqui para tratar destas questões. E eu queria iniciar trazendo uma passagem da Palavra de Deus que está no livro a primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5. Vou passar a leitura do texto, que diz assim já no seu versículo 1. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, que de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer atentos, quer dormimos, com ele vivamos. Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então, na passagem lida, eu queria chamar a atenção para o versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vou ler novamente. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Se nós lembrarmos bem, essa é uma questão que vai acontecer na emergência do governo do anticristo. Quer dizer, dirão paz e segurança, mas estará na emergência da destruição. E aí onde nós temos a leitura do livro de Apocalipse. E aí, como está dito aqui no texto, então de repente a destruição lhe sobrevirá. A promessa de ausência de dores, a promessa de paz e segurança está muito relacionada então a essa emergência do governo do anticristo. Mas nós sabemos que a verdadeira paz e a verdadeira segurança, a verdadeira ausência de dores, só se dará em um estado de bem-aventurança eterna, onde poderemos então glorificar a Deus pela eternidade. Essa questão da paz e da segurança, e correlacionando aqui ao contexto escatológico, diz respeito muito, em primeiro plano, a uma ausência de violência por parte de guerras entre as nações, de conflitos entre as nações e mesmo de conflitos e violência urbana. Isso é inegável. Uma boa compreensão do texto de Apocalipse nos mostra isso. Mas uma ausência de dores e também temas correlatos a isso também estão correlacionados à questão da saúde mental.
Obviamente, o que acompanha violência urbana não é a saúde mental. Pessoas que estão saudáveis mentalmente não desembocam em um estilo de vida de violência. E se isso vale em termos regionais, em termos municipais, por assim dizer, também pode ser expandido para termos nacionais, continentais. E aí podemos falar que a guerra vem a ser também uma ausência dessa saúde mental. E quando falamos em termos de saúde mental, podemos falar então na emergência daquilo que eu tinha uma professora que gosta de brincar com essa questão e utilizar a seguinte expressão, que nós vivemos num tempo em que as pessoas gostam de tomar metiolate, usar, na verdade, né? Mertiolate que não arde. Quer dizer, antigamente todo mundo sabia, quem tem aí por volta de 40, 50 anos, tinha lá o mertiolate e ele ardia. E aquela sensação de ardência em uma ferida dava uma sensação psicológica de que estou sendo curado. Mas hoje não se quer mais muito se ter dores. Não temos mais uma tolerância à dor como tínhamos antes. A qualquer contrariedade, tomar-se-á aqui um ansiolítico ou, na falta de sono, por que não tomar um tranquilizante? Então, quer dizer, se foge a todo momento de todo tipo de situação que possa vir a redundar em algum tipo de dor, em algum tipo de desconforto psíquico ou mesmo físico, enquanto se perde então a noção de que isso faz parte do contexto da vida das pessoas, né? O texto em tela, então, que trouxemos, poderia então, em um sentido mais esmiuçado do termo paz e segurança, que está aqui no versículo 3, também denotar essa relação com a saúde mental. E aí é onde voltamos para a nossa época atual e podemos analisar aqui as questões relativas à questão da neurociência. E muito do que se tem hoje em termos de neurociência e de neuropsiquiatria, por assim dizer, é a emergência de fármacos que nos prometem, então, a ausência das dores. Dores aqui em um sentido psíquico. Por que ter angústias? Basta tomar um remédio psiquiátrico. Por que ter transtorno obsessivo compulsivo? Se eu tenho a farmácia na esquina à minha disposição por módicos preços, geralmente não tão módicos assim, mas se eu tenho lá a solução, a pílula da felicidade, por assim dizer, não é? E seria essa uma primeira questão que traríamos. Por que dizer isso? Porque estamos tentando correlacionar que isso nos traz a uma dimensão de materialidade plena. Trata-se tudo em termos da matéria, ou naquilo que hoje recebe todas as luzes de todos os holofotes. Quer dizer, se dentro da história da humanidade nós tivemos um momento em que o que era e estava em foco era o coração, enquanto uma estrutura primária de ordenação do mundo psíquico, do mundo emocional de uma pessoa, com o tempo, com a emergência da ciência moderna, esse coração passou a ser visto somente enquanto um artefato coronário, enquanto um artefato material, enquanto propagador de um fluxo de sangue, enquanto formado por artérias e veias. E hoje, atualmente, os holofotes se voltaram para o cérebro. E aí, uma parte das questões relativas à fé também tem que se confrontar com essa dimensão do cérebro. E, muitas vezes, isso não é bem tratado. E aí,
o que podemos dizer, então, é que há uma falsa ilusão de que tudo pode ser reduzido ao cérebro, de que tudo pode ser tratado em termos fisicalistas e empíricos. E uma ilusão de que podemos então ter paz e segurança, e aí por isso que fizemos o correlato aqui com a dimensão escatológica de Apocalipse, no sentido de que paz e segurança inicialmente diz respeito aqui à ausência de conflitos bélicos, mas por detrás, como pano de fundo, também a questão da saúde mental. E, em termos de saúde mental, é onde fazemos o link com o que pretendemos aqui trazer. E aí o que se diz respeito à saúde mental seria basicamente a noção de que há uma esperança hoje de que, em se conhecendo o cérebro, se possa vir então a formular-se fármacos poderosíssimos que nos aliviariam, extinguiriam, na verdade, todo tipo de angústia, todo tipo de dores psíquicas, trazendo-nos então paz e segurança. E aí, trazemos aqui hoje então, já temos um áudio em torno desse livro, que é um livro de um autor chamado Philip Meyer, chama-se O Olho e o Cérebro, Biofilosofia da Percepção Visual. Um livro muito interessante, traz algumas considerações muito interessantes, enviesa em torno da questão da radicalização do materialismo, que é uma das frentes de batalha hoje que está ligada à neurociência. Quer dizer, podemos, desde lá da questão de Descartes, que advém, né, herança do cartesianismo, tratar de uma mente e de um cérebro. Qual é a relação dessa mente com esse cérebro? Essa mente é fruto desse cérebro ou não? Eu posso falar de uma mente sem falar de um cérebro. E aí vamos tratar, então, em torno dessas questões trazidas, da uma parte aqui do livro dele, que está na página 34. Vamos avançar aqui para a página 35. Então eu passo já a leitura do texto dele. Assim, a ciência nos ensina que a materialidade do pensamento e de seu componente mnêmico, bem como de seu componente linguístico, não são discutíveis. Ele está aqui tratando da questão anterior, nós tratamos dessa questão anterior em um áudio anteriormente, em que ele está dizendo assim, que o pensamento, no fundo, ele se volta para termos da materialidade do cérebro. Mesmo os componentes propriamente abstratos, de sonhos, lembrança, memória, todos têm base nessa massa orgânica chamada cérebro. A própria emergência da fala vai vir como um subproduto de certas áreas do cérebro. Ele continua. A interrogação sobre a ontologia do cérebro humano é definitivamente remetida aos aspectos da agitação molecular e de uma profusão de minicabos percorrido por correntes elétricas de baixa intensidade e organizada por determinações hereditárias e ambientais. Vou repetir aqui. A interrogação sobre a ontologia do cérebro humano é definitivamente remetida aos aspectos da agitação molecular, de uma profusão de minicabos percorridos por correntes elétricas de baixa intensidade e organizado por determinações hereditárias e ambientais. Então, na verdade, quando ele fala-se aqui em ontologia do cérebro, ele está querendo fazer aquela pergunta em termos de o que é o cérebro em si mesmo, né? A pergunta ontológica, ela parte mais fortemente ali da Grécia Antiga, com o filósofo Sócrates, em que a pergunta dele basicamente era o que é. Ele perguntava sobre o ontos, como chamavam os gregos, de alguma coisa. Por exemplo, Sócrates chegava para um juiz e perguntava para ele o que é a justiça. E aí, obviamente, ele não estava querendo saber o que era a justiça de A, de B ou de C, mas ele queria saber o que era a justiça nela mesma. Essa era uma dimensão ontológica que parte de princípios metafísicos, ou seja, princípios que subjazem a própria realidade, mas que ordenam essa realidade. E o Philip Meyer, aqui no texto dele, ele está dizendo que perguntar sobre o que é o cérebro nele mesmo é uma pergunta que não tem sentido se não for remetida, como ele diz,
ao aspecto da agitação molecular de uma profusão de minicabos percorridos por correntes elétricas de baixa intensidade e organizado por determinações hereditárias e ambientais. No fundo, ele está centralizando, então, toda a questão em torno de aspectos hereditários, aspectos ambientais, e dizendo que eu não posso falar do cérebro ou de tudo aquilo que se remeta à dimensão do pensamento, à dimensão do abstrato, sem falar dessa agitação físico-química, em termos de substâncias químicas que estão percorrendo o cérebro em torno de sua atividade, que é um tanto quanto elétrica, na formulação da emergência das sinapses nos neurônios. Então ele continua: a hipótese de um mundo sobrenatural das ideias perde a sua consistência. E aqui claramente há dimensões que volta e meia voltam na filosofia sob a nova roupagem. A base aqui é Platão, em uma certa interpretação de Platão no que diz respeito a um dualismo entre um chamado mundo das ideias e um chamado mundo empírico e sensível, aonde, por uma determinada interpretação, esses mundos não viriam a colidir, mas seriam mundos diferentes. Ou, em um outro sentido, aqui já no sentido mais moderno, ao cartesianismo, onde René Descartes nos dá a impressão de estar falando de uma mente e de um corpo, onde essa mente, que seria o cogito, o eu penso, pode vir a existir sem propriamente esse corpo. E claro que isso está ligado a dimensões sobrenaturais que emergiram em torno de ideias, sobremodo dentro da Idade Média. Ele está querendo dizer o seguinte: falar de um mundo das ideias sobrenatural, quer seja platônico, quer seja medieval, quer seja cartesiano, é impossível porque nós, contemporâneos, descobrimos e por isso colocamos os holofotes no cérebro, tudo parte do cérebro. Seria uma questão. E ele vai continuar aqui, ó. Pela impossibilidade de conceber como a eletricidade pode transformar-se em espírito, a menos hipótese audaciosa que um sistema de informações ainda indeterminado una matéria cerebral orgânica e alma imaterial. É interessante que aqui ele volta, aqui ele vem a tratar de uma alma imaterial, que é algo que na história do pensamento emerge com muita força em torno de algo abstrato, algo para além do físico, numa certa etimologia da palavra metafísico, dentro da própria filosofia cristã medieval, a alma, enquanto diferenciada ao corpo, em certo sentido com a base platônica muito forte, e no cartesianismo também havendo essa divisão. Então ele diz aqui, ó, fazendo com que se comuniquem, em suma, o mundo divino das ideias e as agitações microscópicas intracranianas do cérebro humano. Aqui é interessante que ele volta a Platão. Ele está dizendo o seguinte, que talvez, é por isso que ele fala, que talvez ainda haja um sistema de informações indeterminado. Ele pelo menos abre essa hipótese de um sistema de teorias que poderiam unir, então, esse mundo divino das ideias, aqui é uma clara referência a Platão, e ele não fala mais aqui como Platão em um mundo sensível, mas ele coloca todo esse mundo sensível nas agitações microscópicas intracranianas do cérebro humano. Ou seja, é como se dissesse que o que o homem entende por sensível é aquilo que parte dentro do seu crânio, no seu cérebro. Então, aí ele continua o texto. Ali, ou seja, nas agitações microscópicas intracranianas do cérebro humano, é o ali, se situa o desafio contemporâneo da fé espiritualista, na eventual consideração por parte de um poder sobrenatural de eventos físico-químicos orgânicos que bastam por si mesmos para explicar o pensamento e a alma humana misturadas. Muito bem, essa passagem aqui que é bem interessante. Ali se situa o desafio contemporâneo da fé espiritualista, na eventual consideração por parte de um poder sobrenatural de eventos físico-químicos orgânicos
que bastam por si mesmos para explicar o pensamento e a alma humana misturados. Aqui há uma provocação dele. Ele está mais ou menos provocando da seguinte forma. Ele está meio que talvez ironicamente dizendo assim: eu não sei se há um mundo divino de ideias. Eu não sei se as dimensões de fé espiritualista são verdadeiras. Mas se elas são, elas não podem prescindir de uma dimensão físico-química orgânica que existe dentro do, da nossa caixa craniana no nosso cérebro. Se há alguma coisa sobrenatural, ela tem que ter alguma relação com o cérebro. Ela tem que ter alguma relação com o que ocorre dentro do cérebro. E aí, ele, um pouco ousado aqui, ele diz: e além de ter a ver com o cérebro, deve-se pensar que essas dimensões físico-químicas elas se bastam para explicar o pensamento e a alma humana misturadas. É como se ele estivesse corroborando com aquela visão reducionista de que o pensamento e a alma humana, no fundo, advém do cérebro. Aí ele continua: a explicação materialista que inspira esta reflexão está longe de resolver todos os problemas colocados pela análise do pensamento humano. Em primeiro lugar, não é certo que a físico-química neuronal, hoje conhecida, não pertença aos resultados científicos efêmeros a que chegaram as pesquisas recorrentes. A história das ciências convida à modéstia. É interessante que aqui há, no meu modo de entender, fala-se de uma modéstia no sentido de que ele não seria tolo de achar que o processo histórico científico, muitas vezes, vamos utilizar essa expressão, falou besteira, mas besteiras estas que serviram para depois serem consertadas em novas teorias e fomentaram teorias científicas interessantes e que produziram tecnologias que funcionam, no sentido bem pragmático mesmo, mas ele diz que convida à modéstia. Mas até essa parte do livro é uma modéstia desde que, ou seja, uma modéstia desde que não se leve mais em conta um dualismo. O livro aqui ele é claramente antidualista. Ele está dizendo não existe nada para além do cérebro. Tudo pertence ao cérebro. Eu não posso falar de uma distinção entre algo imaterial e algo material. E é nesse sentido, então, que eu queria concluir aqui, voltando aqui à palavra de Deus, a 1 Coríntios, capítulo 15. O que se dá, basicamente, é que todas essas questões são bem antigas. Quando hoje, por exemplo, a questão do neurocientista é essa relação entre cérebro e algo imaterial, o abstrato, o pensamento, a alma, o espírito, parece-se que está a tratar, no máximo, de uma distinção cartesiana, ocorrida ali no início da modernidade, onde René Descartes falou de uma distinção entre mente e corpo. Pode-se fazer essa leitura um pouco anacrônica, mas porque Descartes é o grande pai desse problema, né? Mas no fundo, isso remete-se a uma dimensão medieval também, e aí se remete à fé cristã, e ao final acaba voltando a Platão, numa divisão entre o chamado mundo das ideias e o mundo sensível. Em um certo sentido, alguns filósofos, mesmo dentro da filosofia medieval, ou do início da filosofia medieval, como Agostinho, cometeram o erro de ainda cair nesse dualismo grego, ou seja, de dividir o homem, por exemplo, como Agostinho define o homem. Não há uma definição clássica dele sobre esse assunto, mas de uma forma geral, ele vai dizer que o homem é formado por duas substâncias interligadas, que seria o corpo e seria também a alma. Seria corpo e alma. E isso é uma herança neoplatônica, isso é uma herança que vem desde Platão. Mas, na verdade, pela palavra de Deus, nós sabemos que não há essa divisão. O homem não está dividido entre partes que podem coexistir separadamente. Se há aqui uma dimensão de integralidade, é somente o cristianismo que a traz. E é onde eu queria ler a passagem aqui de 1 Coríntios
no capítulo 15, a partir do versículo 50 até o versículo 58. Diz assim a palavra de Deus: Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer. Aqui falando do arrebatamento. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Então ele está falando aqui da ressurreição dos mortos nos últimos dias, em que ressuscitaremos imperecíveis, sendo então transformados. Ele continua no versículo 53. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível. Ou seja, o nosso corpo mortal se torne imperecível, imortal. Ele continua. E o que é mortal se revista do que é imortal, ou seja, aquilo que adoece, aquilo que padece, que venha a não mais adoecer, que venha a não mais padecer. No versículo 54, mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, é justamente essa questão. Essas ideias, elas que emergem hoje em torno das assim chamadas neurociências, elas têm todo um lastro histórico muito forte. Não são, foi algo que eu aprendi desde o começo, trazendo aqui uma lembrança da graduação de filosofia, que quando se trata hoje uma coisa que se acha que essa coisa é completamente nova, pode verificar que alguém já pensou isso antes. E essas dimensões aqui do dualismo, elas já têm toda uma herança histórico-filosófica. E, no fundo, elas dizem respeito a uma questão espiritual. E a única resposta que se existe para essa questão é que o nosso corpo será transformado. Nós somos integrais, ressuscitamos em corpo. Lembremos aqui o corpo ressurreto de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele pediu para se alimentar. Ele não precisava se alimentar, mas ele pede ali para se alimentar justamente para mostrar que nós ressuscitamos de forma integral. Nós ressuscitamos enquanto corpo, se quer falar em uma divisão, nós ressuscitamos de forma integral, enquanto corpo, alma e espírito, não é? E aí dessa forma, então, de uma forma transformada, já imperecível. Então essas questões que trazemos aqui em torno das neurociências, que dizem respeito a propriamente a colocações que são feitas por neurocientistas de que é muito difícil falar da fé, porque no fundo a fé teria que ser um correlato a uma certa área cerebral ativada eletricamente. A luz das Sagradas Escrituras não tem sentido ser falada, porque o que nós podemos dar como resposta é isso, que não interessa se há uma ligação advinda do cérebro. É claro que há, porque não tratamos o homem, não tratamos o ser humano enquanto uma divisão. O homem é integral. É claro que a fé se relaciona ao cérebro, assim como o cérebro se relaciona às dimensões de fé. Foi criado por Deus e Deus o conhece perfeitamente. O áudio de hoje foi para tratar essas questões, que aos poucos vamos tentando, às vezes, muito mais levantar questões e mostrar que é algo que deve estar no radar da igreja, porque muitas vezes nos é passada essa noção
de que nós somos meramente um composto orgânico. Às vezes é interessante quando se vê na televisão tratando-se de pessoas de algum problema físico, falando de alguma terapêutica, e aí se diz assim, o organismo. Não, você está tratando uma pessoa, mas nós temos a tendência de então trocar a palavra pessoa por um organismo, né? Eu não gostaria que ninguém ficasse me chamando de organismo. Eu prefiro ser tratado como uma pessoa. E nesse sentido, é onde não se tem, onde não faz sentido, à luz das escrituras, tratar isso aqui como problemas insolúveis e dizer que por esses problemas devemos chegar à conclusão que somos somente matéria, que não existe nada sobrenatural, que não existe nada espiritual, que não existe nada para além dessa vida, porque no fundo essas questões redundam em torno disso. Mas não, nós sabemos que ressuscitaremos imperecíveis, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.